Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu te trago mais um vídeo sobre meu novo lançamento, o livro, mais um livro, né, da saga Talismã, o livro O Escolhido, Thales e o Armagedon, da saga Talismã, o BR, O Escolhido, Thales e o Armagedon. Esse livro me enche de orgulho, me enche de paixão, de tesão, que delícia. Esse livro é maravilhoso. Ele vai falar justamente sobre essa parte e vai começar e é por isso que ele é um prelúdio para Talismã 4, gente, porque ele vai apresentar elementos ali demoníacos, elementos celestiais, vai falar sobre anjos e demônios, sobre essa guerra entre o bem e o mal, entre o próprio Deus e o demônio. Então vai falar sobre essa profundidade de Thales ali no meio. Por que Thales está inserido nisso? A premissa de Talismã era com anjos, né? Então se tem anjos, tem demônios. E aqui a gente vai conhecer a criação dos demônios dentro de Talismã, como que são os anjos a gente já viu, vai conhecer mais a fundo a parte do reino deles, vai conhecer mais a fundo a criação do reino dos demônios, do inferno, essa divisão entre céu e inferno, entre bem e mal, anjos e demônios. A gente vai ver muito disso através do Eros. Eros Malaquias. Será que é Eros Malaquias? Não sei. Mas é Eros. Vamos ver. Thales Mendes é o escolhido. Thales e o Armagedon. E aqui a gente vai ver, né? Eros Valentim é o nome dele. Malaquias veio depois, né? Que é os Guardiões. Eros Valentim é o nome do nosso vilão. E aí a gente vai ver que Thales estava super bem, depois com o fechamento do ZBR, depois da Guerra Suprema, tudo certo. E aí a gente vai ver que Thales está lá num jantar normal em família, quando vê ele é puxado para esse momento aqui com o escolhido, com Eros, para essa batalha, para esse mundo sobrenatural que vem puxando ele, falando: vem, você tem contas a acertar, a pagar, vamos lá. Eros Valentim contra Thales Mendes. Este vai ser o embate de O Escolhido. Bom, a gente vai explicando aqui a origem de Eros, tá? É uma história onde a gente vai focar muito no Eros e vai explicar tudo o que aconteceu antes desse universo de Talismã que a gente conheceu, desde Talismã 1, né? Então é uma história para falar realmente do Eros. Eu não vou dar um spoiler, é uma história que tem 72 páginas, já é uma história breve que é mais grandinha, por isso que é um prelúdio para Talismã 4. E é uma história muito especial para mim, porque foi a partir daqui. As outras histórias, né, de Talismã são com editoras. Talismã 1 com a editora Autores do Brasil, Talismã 2, 3, Os Guardiões, Thales no Multiverso, A Grande Mudança de Manuel, A Protetora e Os UBRs. Todas as outras histórias da saga Talismã foram através de editoras. E O Escolhido é meu primeiro projeto solo independente aí da saga Talismã. E me deu muito medo, porque eu falei, gente, eu tenho que fazer algo à altura. A altura do que vem sendo feito com a editora Sunny, das histórias breves, e se equiparou. Equivaleu, cara, deu, bateu, equivale, ultrapassa, graças a Deus. É estar agradecido pela ajuda das editoras, mas saber que agora eu sei fazer meu próprio livro, do início ao fim, com todos os detalhes, e sei criar imagem, capa, sabe, todos os elementos que vão no livro, tudo que tá aqui foi feito por mim, com base nos materiais ali, do que eu vi que estava sendo feito com as histórias breves de Talismã, trouxe aqui essa história breve que é um prelúdio, já conectando o que a gente viu, aquele molde ali do que estava sendo feito na segunda fase para esse último capítulo aqui, essa transformação, é o escolhido. Então a gente vai ver, vai conhecer aqui Eros, o deus de Talismã. Eros, no caso, é o demônio de Talismã, o diabo mesmo de Talismã. E a gente vai conhecer o deus de Talismã e vai conhecer Thales ali como esse anjo misturado, né? Preso a essa guerra entre o bem e o mal, entre anjos e demônios. E por que ele é chamado? Por que Thales é o escolhido? Todas essas questões vão ser respondidas em Talismã 4. Então essa história é um prelúdio para vocês conhecerem Eros, as motivações dele, porque ele foi escolhido, porque ele foi escolhido também para ser rebaixado, para ser esse deus do inferno, para ser escolhido para ser esse demônio, esse guardião do inferno, para ter o próprio reino dele que ele tanto queria. E por que Thales agora está sendo escolhido para estar no meio disso tudo? É um mistério que a gente precisa descobrir e resolver, e que Thales também não está entendendo, que a gente vai entender e acompanhar junto com ele a partir dessa história de O Escolhido. Então é realmente um momento muito importante. É uma história bem grande e é maravilhosa, sabe? A gente foca aqui muito e traz elementos de tudo que a gente aprendeu em todos os outros livros anteriores à saga Talismã. Esse é o nono, então a gente chega
pra ali na linha de chegada pra esse grande final que é Talismã 4. Então esse momento de falar e a oportunidade de trabalhar com conceitos que a gente não tinha trabalhado antes na saga, anjos, demônios, poderes celestiais, demoníacos, essa questão do Thales ter um lado muito demoníaco dele, um lado muito angelical, esses dois lados distorcidos que são muito separados, e a união deles agora, e como o Thales vai filtrar e agora saber, através dessa mistura que ele fez, ele identificar quem ele é agora. Agora é o lado dele, agora é o momento dele escolher. Ele foi o escolhido a escolher quem ele vai ser, quem ele realmente quer ser. O escolhido. Thales e Eros se enfrentam no final deste livro maravilhoso, e eles, Thales e Eros, vão retornar em Talismã 4 ao infinito. Thales agora é o escolhido. Cara, o que mais posso dizer? Eu não quero dar spoiler pra vocês, mas vamos falar um pouco mais aí sobre o escolhido. O escolhido fala principalmente sobre essa questão de pai e filho, sabe? A relação de Eros com o pai dele, que é essa força celestial da qual ele surgiu, né? Ele tem muito essa questão com ele da perfeição. Eros é um cara, acima de tudo, muito justo. E tudo é criado à sua imagem e semelhança, porque ele é o parâmetro, né? O sinete de perfeição, o parâmetro da perfeição. Então no início tinha essa questão de que o deus de Talismã queria criar as coisas da forma mais perfeita possível. E ele criou muitas coisas belas, mas a maior criação dele tinha sido Eros. Só que ele viu que ele queria criar mais coisas perfeitas, e mais coisas como Eros, bonitas, sabe? Perfeitas. E aí ele usa Eros como parâmetro, a essência do Eros, a magia de Eros, do filho dele, ele usa o filho dele como parâmetro, e o filho dele cresce e trabalha junto com ele para criar as coisas perfeitas. Só que no meio dessa criação toda de Eros, Eros foi criado e ensinado de que tudo deveria ser perfeito como eles. Eles eram perfeitos e queriam dar essa perfeição, esse amor a toda a existência. E Eros originalmente era o deus do amor. Ele era aquele deus do amor, sabe? E tem muito essa questão do arco e flecha, dele ser o cupido e tal, porque ele era o deus do amor, que transmitia amor, não somente de casal, mas amor no sentido geral. Então o Eros tinha isso de criar a perfeição e estabelecer nela o amor. Só que Eros viu que o amor que ele havia criado não era tão perfeito. Que a perfeição, a existência que eles tinham sido criadas havia sido corrompida pela imperfeição, pelo livre-arbítrio. E que esse livre-arbítrio ia contra a perfeição que eles tinham estabelecido, contra o amor, contra o que o amor deveria ser. Porque as pessoas estavam usando esse amor para fazer coisas negativas, para usar como desculpa a fé deles, o amor, para fazer coisas terríveis. E aí Eros se manifesta contra seu pai, tipo assim, a gente tem que colocar um ponto final nisso, a gente tem que fazer alguma coisa, porque as coisas não estão bem, sabe? E aí é que dá a quebra, onde eles percebem que o livre-arbítrio que o pai dele deu, que ele falou que seria perfeito, não foi perfeito. E ele quer consertar isso, ele quer corrigir as desavenças, o desamor, as desilusões. Ele quer fazer justiça, eliminar aquilo que é ruim, prevalecer com o que é bom e cultivar o que é bom. Só que nisso, o pai dele vê além e fala: filho, o imperfeito é perfeito, tem que ser assim. E ele não aceita, porque ver tanto sofrimento mata o Eros por dentro. Eros é um cara com coração, ele é emoção, e é por isso que é um vilão perfeito pro Thales. Assim como a Morgana era a vilã perfeita pra Manuela, por ser muito mental, muito inteligente as duas, aqui o perfeito pro Thales é o coração, é a emoção. E é o vilão perfeito pra ele, porque os dois têm essa antítese, os dois são essa antítese um do outro, são essas versões um do outro que tomaram caminhos diferentes, sabe? E o Eros não aceitou isso, falou: eu não vou aceitar o que a gente criou com tanto amor, tanto carinho, ser destruído por humanos ruins, por pessoas, por situações, por catástrofes, tal, o acaso surgia ali. E ele não iria aceitar isso, ele queria as coisas perfeitas. E o pai dele disse não. Foi a primeira vez que o Eros ouviu um não. E não era um não sobre algo banal, era um não saber que tem o poder para mudar as coisas, e ver as pessoas sofrendo e não poder fazer nada por ter que cumprir uma ordem, a qual tu não concorda com as atitudes daquela pessoa, com aquela ordem, e tu teria que cumprir porque é teu superior, porque é alguém acima de ti, porque é um pai e uma mãe, e a gente fica nessa posição, muitas vezes já ficou nessa posição do Eros de: se eu tenho poder para mudar as coisas, por que eu tenho que me calar, por que eu não posso fazer?
Só que Deus trabalha de formas misteriosas, da sua forma. Ele sabia que o imperfeito era perfeito, porque nada poderia ser tão perfeito quanto eles dois. Não poderia. E aí o porquê a gente vê disso depois. O Eros teima ele, vai contra, diz não, começa a tal rebelião no céu e faz as coisas à sua vontade. A sua força, a sua vontade, o seu modo. E aí ele confronta seu pai e fala, não, eu vou corrigir. E seu pai até cede. Depois da batalha, seu pai cede e fala, ok, tu tá brigando tanto por isso, vai lá, faz o teu jeito. E Eros faz o jeito dele. Só que o jeito dele, lamentavelmente, como o pai dele já previa, não dá certo. E isso fica irado. A gente vai descobrir ali ao longo da história por que não deu certo, o que ele fez que deu errado, o que aconteceu, qual foi o resultado, as consequências disso. E o pai dele vai lá e avisa, eu falei. E daí surge a matéria escura, que dá origem a esse novo universo que eles vão criar depois, que é o nosso universo com matéria escura e tudo mais. Daí surge aquele Big Bang. Por quê? Porque vem as trevas. Porque antes, ali a maldade se criava pela ausência, né, da luz, ou pela ausência da intromissão, digamos assim, do bem. E agora as trevas realmente estavam ali para fazer o mal mesmo. Justamente uma forma de punição para aquelas pessoas que não mereciam. Era o julgamento do Eros. Punir quem não merecia a bondade, sabe? O amor dele, a proteção e a perfeição dele. E aí ele se embate com o pai dele, que o pai dele fala, não vamos punir, não é assim, não é por aí. E o Eros, não é por aqui, a gente vai fazer e tal. E aí o Eros é a criação mais perfeita dele. E se comparava muito ali com o próprio Deus. E ele se levanta e fala, não, eu sou igual a ti praticamente, eu vou falar assim. E aí é que dá esse embate de tipo, cada um quer uma coisa e eles dois têm um poder para isso. E aí ocorre essa separação e a criação de um novo universo, do céu, do inferno, da terra, os reinados. E aí Eros fica irado quando o Deus cria a terra e seus filhos prediletos, né, os humanos. E aí Eros fala, por que eles são teus prediletos? Porque eles são a maior criação, eles não têm poder nenhum, são frágeis, são fracos. E Eros, indignado com isso, né? Da Terra ter essa preferência, dos humanos, daquele universo, os humanos ter preferência sobre todos os outros universos. E aí o Eros fala, tá de sacanagem comigo, né? Aí o Eros fala, eles são a maior criação, então vamos corromper. Vamos ver se a tua criação vale tanto assim, é mais perfeita do que eu. Aí ele desafia, ele vai lá, corrompe os humanos, envia demônios, aí anjos e começa todo aquele enfrentamento. E aí disso começa a crescer o Thales ali com a linhagem dele, vem os guardiões, vem o talismã, vem a Ira e tal. E ele sempre ali manipulando as peças do tabuleiro, um pra cada lado. E aí se cria o universo de talismã. Esse é o contexto do escolhido. E a gente vai vendo, claro, isso mais detalhadamente, que eu falei muito resumido, né? Mas a gente vai ver isso mais detalhadamente, com uma melhor qualidade de expressão, com lutas trabalhadas, momentos. A gente vai ver cada detalhe do porquê aconteceu, como aconteceu. A gente vai ver Eros. Aqui eu tô só comentando, a gente vai ver Eros e o próprio Deus passando por esse embate e por tudo isso, chegando até esse momento. Onde, né, ele já tem essa raiva acumulada do Thales por estar fazendo parte da criação divina ali como a melhor criação de Deus. Eles acompanham a evolução do Thales, veem que ele é muito próximo ali de um anjo normal. Claramente não se compara com Eros e o próprio Deus, mas Thales tem esse potencial de anjo, né? Ele tem esses precedentes, essa linhagem, essa bagagem com ele. E aí quando ele se torna esse anjo, então ele é chamado pelo próprio Deus, tipo assim, vem, vamos resolver isso aqui, oi, tudo bem? É isso aí, tudo isso aqui existe aí. Quem tu és? Só que antes, Thales vai passar por esse purgatório. O purgatório deles é o Eros, dele é o Eros, porque justamente Eros vai testar. Vai fazer que nem como ele faz com tudo, desafiando o pai dele. Ele é o teu escolhido agora, para tomar o meu lugar, para ser o seu braço direito, para estar perto de você, no seu altar. Não. Que aí vai ter esse embate entre Thales e Eros. Resumidamente é isso, mas vai ter muito mais. Convido vocês a conhecerem a história de O Escolhido, Thales e o Armagedon, porque está incrível. Momentos épicos, batalhas épicas e a criação, né, desse vilão. A gente vai ver o surgimento dele e a criação dessa atmosfera que vai levar para Talismã 4, ao infinito, que vai elevar os céus, aos infernos e a todos os cantos da existência. Thales e Eros nesse confronto final e abordar aí essa última faceta de Talismã que precisava ser abordada, né, e trabalhada de uma forma melhor, voltando ali à sua essência, ao seu evento base, ao seu cânone, à sua premissa de Talismã a Talismã 4 agora é com anjos e demônios. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos sobre a saga Talismã. Sejam bem-vindos ao Escolhido.